Oi, então, esse é o Manda Áudio e estamos ainda no Agosto Lilás, então eu vou trazer aqui o assunto que muitas vezes as pessoas não sabem o que fazer, que é o que? Como ajudar uma pessoa a sair de um relacionamento abusivo. Em primeiro lugar, o último episódio eu já falei sobre como é um relacionamento abusivo e como não é fácil de sair de um relacionamento abusivo. E como a gente precisa pedir ajuda e como a gente precisa ajudar, né? A gente precisa ajudar, mas como, né? Então vamos para a aula prática de como ajudar alguém dentro de um relacionamento abusivo. Eu acho que o começo de tudo é tem que ser uma pessoa que esteja próxima o suficiente para conseguir apoiar. Porque é muito fácil você ir para uma pessoa e falar, nossa, esse relacionamento é abusivo, sai. E mais nada. Porque essa pessoa, ela precisa ter alguém pra ir na casa se ele disser que vai matar ela. Vocês entendem que é a gravidade do negócio? Ela precisa ter pra onde fugir. Nem todos são graves assim, mas tem os que são. Então, a gente precisa sempre falar com a pessoa. Conversar com o abusivo, sinceramente, gente, não percam seu tempo, tá? Não percam seu tempo. A não ser que o abusivo seja seu amigo. Aí você vai lá, dá uma lição nele, fala sobre o que tá acontecendo, e se ele não mudar, pare de ser amigo dessa pessoa. Porque, né, não condiz aí com vocês. Então, a gente tem que entender, a gente tem que relacionar as coisas, mas o mais importante é apoiar a mulher. Eu acho que a gente fica muito nessa onda de olhar pro cara e ele é um bosta, ele é um bosta, ele é um bosta, e a gente esquece que a mulher também precisa de ajuda, né? Ao invés a gente tava falando sobre uma guerra, né? A gente, na guerra, precisa ter dos médicos. Os médicos que vão lá ali dando uma recuperada, né? Porque senão, minha filha, sai, as mulheres tudo fodida, tudo ali com os órgãos saindo pra fora e tá todo mundo dando tiro e homem. Que a gente tem que recuperar também. Então, a gente precisa estar alinhada com o fato de que nós temos que se ajudar. A dislexia. Ai, meu Deus, a dilecção. Jesus, a dicção foi pra o beleléu, mas vamos lá. Como a gente ajuda? Em primeiro lugar, a pessoa precisa ter alguém ali de porto seguro, tá? Um lugar onde a pessoa vá ficar. Um lugar, uma pessoa que ela tenha ajuda, que acredite nela. Porque muitas vezes as pessoas não acreditam na pessoa. Então, assim, se você não pode ser essa pessoa, avisa quem pode ser essa pessoa. Então, fala com a mãe, fala com o pai, fala com a tia, fala com a amiga, fala com quem você puder, mas no intuito de você educar essas pessoas para poderem tirar daquele relacionamento, mas com cuidado. Cuidado com ela e com ele também, porque a gente esquece que não é a maioria, porque né, sociopatas, psicopatas, narcisistas têm uma porcentagem que não é tão significativa, né? Acho que é 8%, 9%. É alta, mas é baixa ao mesmo tempo, sabe? Depende de 4, sei lá, gente. Agora realmente me escapou coisa, mas é menos de 10, com certeza. Então, assim, menos de 10% das vezes, por exemplo, pode ser que seja só um cara sendo babaca, sendo machista. E que ele vai conseguir mudar. E ele vai conseguir entender os erros dele, melhorar. Às vezes ele vai pra cadeia, faz grupo de masculinidade tóxica e eles mudam. Entendeu? Agora, tem homens que não. Tem pessoas que não. Então a gente tem que saber o que conta, o que a gente tá lutando, tá? Então perceba aí se vocês estão lidando com o quê.
Se é uma pessoa que não é um psicopata, dá pra você conversar com ele, dá pra você falar com os amigos dele, dá pra você tentar explicar o porquê que aquele comportamento é abusivo, tóxico, entendeu? Se não, foca na mina, tá? Muito melhor. A não ser que realmente seja a pessoa que tá próxima de você e você tem mais contato. Fale com a pessoa, pergunte pra ela quem seria essa pessoa. Fala, nossa, me conta, como é que tá a sua vida, sei lá o quê. Aí a pessoa já vai, desabafa. E aí você fala, mas assim, já pensou em passar uns dias na casa da sua mãe, às vezes, pra dar uma descansada, pra conversar? Aí ela pode falar, seria uma boa, mas, cara, eu acho que ele vai ficar muito bravo. Já é um alerta, né? Então aí a gente vai e fala com a mãe. Às vezes ajuda. Mente pro abusador, mente. Fala que, não, mas é porque eu chamei ela, ela vai ter que trabalhar comigo, sei lá o quê. Se é uma amiga sua, vai assim, não, porque ela falou que vai ter que fazer um negócio e ela me chamou e é trabalho. Sei lá, gente, dá um jeito de tirar essa pessoa de perto. Quanto mais tempo você conseguir tirar de perto dessa pessoa, mais fraca fica essa magia da pessoa. Principalmente sair de casa. Do ambiente casa. É um ambiente que a pessoa que tá passando por violência doméstica, ela precisa sair. No final dos meus relacionamentos abusivos, eu tava. Foram as pessoas que me amavam que me tiraram, sabe? Mais do que qualquer coisa. Porque já tava tão insuportável pra mim dentro daqueles ambientes que eu fui ficando cada vez mais fora de casa. E muitas vezes isso é motivo de briga, né? Até. Então, é muito importante que essa pessoa saia de perto desse abusador por pelo menos um tempo do dia, para ela poder se sentir um pouco mais no mundo real. Lembra que eu falei sobre a realidade paralela que os abusadores criam? Essa pessoa precisa sentir um pouquinho do que é a vida real. E quando ela falar sobre alguma coisa absurda que ele fizer, você não vai questioná-la, muito menos falar, né? Você também falar agressivamente. Nossa, como assim, velho? Que merda? Por que você por que não termina com esse bosta? Por quê? Quando você fala, por que você não termina com esse bosta? Uma pessoa que ela tá dentro um relacionamento abusivo, ela acha que ela tem que contar tudo pro abusador. Ela acha que que todo mundo quer. Ele fala que todo mundo quer destruir o relacionamento. E aí, isso pode ser algo que pode fazer com que ela nunca mais fale com você. Então você tem que ir com calma. Manda um vídeo, tipo, falando sobre patriarcado, um vídeo, sei lá o quê. Alguma coisa explicando alguma coisa. Não sobre violência doméstica, mas às vezes assim, sabe, dê dicas, falando, nossa, você é muito bonita, você é incrível, você é foda, como é que tá aí sua carreira? Aí ela vira, desisti pra ficar em casa, porque meu marido não gosta que eu trabalhe. Poxa, mas o que você trabalhava? Me conta. Nossa, você fazia cabelo? Que legal. Eu tenho um primo que tem ali um salão. Se você que tiver vontade, dá uma passadinha lá, quem sabe não faz um teste. Ai, não, mas meu marido, sei lá o quê. Aí você fala, poxa, mas não seria legal você ter uma renda sua pra você poder comprar umas coisas? Gente, eu já fiz muito isso. Muito, muito isso. Porque eu ficava assim, falando assim, mas será que não seria legal você ter uma renda sua? Eu não viro e falo, pô, amiga, você está dependendo de um homem e ele está te abusando. Porque, gente, é muito difícil, tá? É muito difícil de você entender isso quando você tá dentro. Você tem que chegar perto, se aproximar e aos poucos ir falando. Aos poucos ir mostrando. Aos poucos você
coloca naquele mundinho que é irreal dela a realidade. Pô, olha esse assunto aqui, que legal esse assunto sobre violência doméstica que fulano falou. Você viu o que aconteceu com a blogueira tal? Que loucura, né? Muito, muito difícil isso. Às vezes, se você passou por isso, fala. Que às vezes a gente passou por isso, a gente pode dar exemplos e a pessoa se relacionar. Entendeu? Outra coisa que é muito, 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 muito importante. Seja um afeto, dê amor, dê atenção. Porque essa pessoa que tá num relacionamento abusivo, ela é uma pessoa que se torna extremamente carente. Extremamente carente. Porque eles fazem tratamento de silêncio, que é simplesmente ficar sem falar com você quando você faz alguma coisa errada, entre milhões de aspas, porque errado pra ele, por exemplo, errado pra mim já foi, sei lá, colocar um garfo e a faca cruzada no prato, depois da refeição. Cada coisa, né, que a gente que é errado, que faz entre milhões de aspas, que é alguma coisa que a pessoa olha e fala assim, eu não gosto que você fez isso aqui, então eu vou ficar sem falar com você, não vou mais sair com você, não vou fazer mais isso com você, porque você é assim, não gosto de você. Porque eu fico impressionada, né, que com o esforço que um narcisista, abusador faz pra ficar com mulher, eu fico sempre impressionada. Eu fico impressionada com a força que o misógino se esforça pra ficar com mulher. Pelo amor de Deus, gente. Se odeia mulher, não fica com mulher. Não fica. Começa a me dar um negócio, eu fico revoltada. O cara odeia mulher e quer ter um relacionamento com a mulher só pra sugar ela, só pra fazer ela de empregada, só pra fazer ela ali daquele papelzinho de casamento que é falso. Porque no fim não tem amor, porque abuso não é amor. Não é amor isso, cara. Dá pra mudar? Dá. Mas isso não é amor. A gente consegue sair disso. Mas aí, ajuda. Dê afeto, porque aquela pessoa vai sentir que ela tem afeto de outro lugar. Dê informação, né? Leve em lugares que tem rodas de debate, palestras. Tipo, nossa amiga, tem uma palestra muito, muito legal de uma pessoa. Vamos ir comigo? E leva. Vai aos poucos mostrando isso. Porque às vezes, quando a pessoa vê outra pessoa falando sobre isso, ela se identifica. E ela entende, ela fala, nossa, mas eu passo por algo parecido. E foi assim que eu fui me recuperando, isso no meu pós, né? No pós relacionamentos e tal. Depois eu fiquei realmente... quem me ajudou foram as mulheres que vieram e falaram pra mim, olha, passei por isso, isso, isso e isso, que nem você. E eu tinha 14 anos. Eu passei isso, isso, isso. Ele falava isso pra mim. Então, a gente tem que entender que é um processo muito doloroso, não é fácil. E se você não pode ajudar, também não atrapalha. Entendeu? Você realmente, ao invés de denunciar, ao invés de ver alguém que pode ajudar a pessoa, você chegar na pessoa e humilhar ela porque ela tá num relacionamento abusivo, isso é a pior coisa que você pode fazer. A pior coisa que você pode fazer é falar, você está num relacionamento... A pior coisa que você pode fazer pra uma pessoa que tá dentro de um relacionamento abusivo é falar, nossa, por que você não sai disso? Porque, gente, isso chega a ser violento pra uma mulher que tá passando. Porque nem ela sabe responder o porquê que ela não sai. Nem ela sabe responder ainda isso. Então, ao invés de você questionar ela sobre isso, tenha um jeito de você conseguir fazer com que ela mesma se questione. Entendeu? Isso é muito importante. A pessoa ela tem que entender aos poucos e ela tem que entender que aquilo não é real, que ela é forte. Então você persiste.
Você é bonita, você é forte, você é competente, você é incrível, você é uma namorada legal, uma namorada foda, ele não tá te valorizando. Essas coisas assim, ele não tá te valorizando, fala, entendeu? Ele não tá te valorizando, você tem que entender que o mulherão que você é, a grande gostosa que você é, entendeu? Você vai ali levantando a bola dela, abaixando a bola dele um pouquinho, pra ela começar a se ver como uma pessoa de novo. Porque quando a pessoa tá num relacionamento abusivo, ela fica se sentindo um lixo. Ela não tem esse amor próprio. Esse amor próprio é minado. Então é isso, ajuda, mostra um conteúdo assim sobre amor próprio, fala sobre isso, às vezes, deixa escapar numa conversa que tem mais gente. Nossa, deixar escapar na conversa que tem mais gente é outro cão, hein? Deixa assim, tamo ali com outras pessoas, aí sai um assunto. Olha só que loucura! Agosto Lilás, hein? Agosto Lilás, vocês viram? Agosto Lilás é um mês pra gente combater violência contra a mulher? Que loucura, eu não sabia! Nossa, verdade, né? É importante, né? Porque nós mulheres passamos muito por isso, né? E falar sobre esse assunto com outras pessoas. Ali, na frente da pessoa. Pra ver que a pessoa ouvir um pouquinho que a pessoa ouça sobre isso, ela já vai construindo aquilo dentro dela. Próximo passo. Já construiu isso dentro da pessoa. A pessoa tá começando a entender, você já consegue falar sobre isso. E agora? Ela precisa de um plano, tá? Ela precisa de um plano. Como terminar um relacionamento abusivo? É muito difícil, tá? Porque muitas vezes a partir do término, tudo fica pior. A pessoa surta, a pessoa te sequestra, a pessoa quer te matar, a pessoa faz coisas absurdas, fica te enchendo o saco, te liga às 6 da manhã pra falar merda. Aconteceu comigo. Te liga às 6 da manhã pra ficar falando bosta, falando que, que sei lá o quê, que você não fez isso, que você não fez aquilo, que você... Eu, caraca, mano, mas a gente já terminou, tem um mês. Larga do meu pé! Entendeu? É um negócio muito doido, sabe? Então, às vezes, fica pior no final. Então, você precisa estar ali também. Então, um plano pré, um plano de ação e um plano pós. O pré é se fortalecer, buscar um emprego, buscar novas amizades, sair mais de casa, se fortalecer, fazer algo para ela se nutrir. Então, fazer uma dança, fazer uma caminhada no parque, uma corrida, algum movimento fora de casa, para essa pessoa sentir que ela tem ali uma vida fora daquele ambiente doméstico. Aí a pessoa vai se fortalecendo, tá? Quando for terminar, nunca termine um relacionamento abusivo dentro de casa. Nunca. Jamais. Pior coisa que você pode fazer. Inclusive, se você puder, pra ajudar a pessoa que tá terminando um relacionamento abusivo, você pode falar assim, pô, marca de encontrar ele em tal lugar e eu vou estar nesse tal lugar ali, de longe, te olhando, qualquer coisa, dá um grito que eu vou lá. Ter pessoas com você. Por exemplo, já teve conversas assim que no final de relacionamentos que sentou até meu pai e minha mãe na conversa. Papá, tipo, ó, você quer? Não quer? Então larga o pé, entendeu? Porque é difícil. Parece que no final e o pós é horrível. Pós é horrível. Você tem que cortar contato 100% do pós. Então você tem que ajudar aquela pessoa a cortar 100% do pós. É bloquear. É não responder e-mail. É se afastar. O único BO é quando tem filho. Aí é mais complicado. Porque tem toda a alienação parental. Um homem que nunca trocou uma fralda no
dia que você terminar esse relacionamento abusivo, ele vai falar que quer ser pai. Ele vai falar que quer ser pai, que quer guarda compartilhada. Se puder, ele vai até tentar a guarda dele. Nunca trocou uma fralda, tá? Mas ele vai falar, não, eu quero esse filho agora sim. Ah, esse filho é meu. Não é seu. Você não era minha propriedade? Como assim você vai sair de casa com meu filho? Então, assim, tem toda uma dificuldade gigante em sair desse relacionamento abusivo. Então, o pós é muito importante ser acompanhado. Tipo assim, ai, ela terminou, pronto, chega. É isso. Tá entregue, Deus. Não. Porque terminou e depois? Tá fazendo terapia? Gente, terapia no processo todo, no pré, no pós, na pré-história, em todo momento é muito importante. Terapia é muito importante. É você ter uma pessoa ali segura pra você conversar. Que, né, não é amigo de ninguém. Que não vai contar pra fulano, que vai contar pra fulano. Entendeu? Mas no pós, ela é essencial pra cura. Porque você vai precisar falar sobre aquilo. Seja uma terapia em grupo, um grupo de mulheres que falam sobre ter passado por relacionamentos abusivos, ou a terapia mesmo específica, você com uma profissional. É muito importante se cercar de mulheres, colocar mulheres na sua vida, olhar para as mulheres de uma outra maneira, porque os relacionamentos abusivos fazem com que a gente se afaste até das mulheres, porque tudo é uma competição, tudo é um grande problema, todas as mulheres querem dar pro cara, todo mundo quer acabar com o seu relacionamento, é sempre assim. Os amigos todos estão errados. Então, é muito importante que nesse pós você ajude a pessoa a fazer uma terapia, a fazer exercício para poder produzir ali um negócio da endorfina, ter largar essa energia que tem no corpo, esse ódio, porque vou te falar, o pós de relacionamento abusivo você fica com ódio do mundo, ódio. Você fica com ódio de você e ódio dos homens. Dá um ódio absurdo, um ódio, você fica mal. Porque você passou por alguma coisa que você nem consegue entender a gravidade ainda daquilo. E quando você vai entendendo, você vai ficando com mais ódio. Você tem que jogar aquilo em algum lugar. Terapia, faz um boxe, um Muay Thai, uma luta. Eu fazia Muay Thai. Nossa, eu só batia, jogava aquele ódio, sabe? Que agora tá bem menor em mim. Mas ainda tem, porque quem passa por uma violência fica reativo. É difícil não ficar. Porque você tem medo. É um medo absurdo de acontecer de novo. Então, não é fácil. Então, naquele pós, a pessoa vai precisar também de ajuda. E, além de tudo, a gente tem que ter calma, paciência e compreensão de que não é fácil sair de um relacionamento abusivo. Não vai ser da noite pro dia, não vai ser sem sofrimento, mas dá pra sair e dá pra viver depois disso. O problema é que quando a pessoa tá no relacionamento abusivo, ela acha que ela não consegue sobreviver sem aquele relacionamento. E ela consegue. Ela consegue. Mas ela acha que não. Então você precisa lembrar ela de que sim, ela consegue viver sem aquela pessoa. Ela tem meios de viver sem aquela pessoa. Como você pode ajudar ela a conseguir esses meios de volta? A buscar essa independência de volta? Afetiva, emocional, financeira, tudo. Para que a mulher consiga se sentir inteira por si só e assim evitar relacionamentos abusivos e sair de relacionamentos abusivos. Por isso que muitas vezes eu trago esses assuntos. Porque pra mim é essencial. É essencial fortalecer as mulheres para que as mulheres consigam entender que elas não precisam de alguém para viver. Mas quando a mulher tá num relacionamento abusivo, aquilo se torna o mundo dela. E é muito difícil você abandonar o seu mundo e ir pro incerto. Você não lembra mais como é que é a vida. Você não lembra mais como é que é ter amigos. Você não lembra mais. Então como é que você vai pular assim no nada? Você tem que lembrar a pessoa. Ajudar a pessoa a sair daquele ciclo.
não é fácil e não é a função da sua vida tirar todas as pessoas de um relacionamento abusivo. Porque eu vou falar isso, né? Porque eu passei esse tempo todo como ajudar uma pessoa. Mas a gente tem que entender que nós não somos responsáveis por todas as pessoas. A gente faz o que a gente pode, tá? Então, não se sinta na obrigação de ficar até o fim. Às vezes é pesado demais. Às vezes a gente não dá conta, tá? Às vezes a gente vê aquela pessoa ali indo, e você tentando e não conseguindo. Gente, a gente faz o que a gente pode. Se você pôde ajudar, nem que seja um pouco, nem que seja mandar aquela mensagem clássica, se você precisar de qualquer coisa, pode pedir, eu estou aqui. Mas eu vou me afastar porque eu não aguento mais, porque eu tô me sentindo mal, porque isso tá me fazendo mal. E todo mundo tem esse direito. Ninguém precisa salvar ninguém. A gente precisa se ajudar. Então, assim, essa é a forma que eu vejo. Eu, como uma pessoa que passou por isso, não uma profissional. Tem várias pessoas incríveis que falam sobre isso na internet. Dá pra vocês verem. Mas é importante também, depois que passar, pensar em denunciar. Por que não? Né? Eu sei que é difícil. Eu sei que é bem difícil. Mas ajudar, entendeu? Ajudar, orientar, mandar alguma coisa, um artigo, uma coisa, falar, ai, tem um amigo que é advogado, tem uma pessoa que eu conheço que faz bico de sei lá o quê. Conseguir entender que, no fim das contas, a gente não tem controle sobre a vida do outro, mas a gente consegue ajudar, tá bom? Então, tenha amor próprio também nessa batalha, porque não é fácil. Não é fácil. Eu já achei que eu precisava salvar o mundo todo e foi bem destrutivo pra mim. Porque eu fazia conteúdos na internet mesmo estando muito mal, sem conseguir falar sobre aquele assunto. E aí eu me drenava, me exauria de falar sobre um assunto que era gatilho pra mim, porque eu sentia que eu precisava. Eu fiz o que eu pude. Eu fiz o que eu pude e eu faço o que eu posso. As pessoas têm que fazer também. Então é isso. Observe as pessoas em volta de você. Sai um pouquinho só do TikTok. Para de se preocupar sobre o relacionamento de um famoso e vê se os relacionamentos das pessoas em volta de você são saudáveis. Às vezes não são, às vezes o seu relacionamento não é saudável e você não tá entendendo isso. Vai procurar. E se você entender que o seu relacionamento não é saudável, vamos ver como dá pra mudar. Terapia em casal, terapia ou não, é um relacionamento abusivo. Então não é só um relacionamento não saudável. Ou é um relacionamento tóxico, que os dois ficam se batendo, xingando, até que uma hora explode. Vamos olhar mais pra gente. Eu acho importante isso. Bom, gente, é isso. O áudio de hoje foi esse. Não se esqueçam de compartilhar nas redes sociais. Compartilha no story, tá, meu amor? Pra poder dar uma compartilhada aí pra ver vocês, dar um like no seu negócio. Às vezes te chamar pro grupo das engajadas, das engajadoras. Tem várias coisas pra você fazer. Comenta aqui no YouTube, se você tá no YouTube. Também dá pra você deixar o seu like e também dá pra você se inscrever no canal. Dá pra você seguir a gente lá no Instagram do Manda Áudio. E me sigam, gente. Só não me sigam na rua, né? Porque aí é stalking e aí não pode, tá? Um beijo, tchau!